Moçada, hoje temos um clima funesto e de mistério. O mórbido Clube dos 27. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, seu peso do dia chegando para pôr muito mais peso na sua vida. E antes de falarmos do assunto de hoje, peço para você que ainda não fez sua inscrição que o faça, para que nós continuemos aqui fazendo nossos vídeos pesados. E hoje, moçada, o assunto é meio tétrico, né? É o famoso Clube dos 27. Um assunto que nós já tocamos aqui numa short, né? Tem aí no canal uma short, né? Uma curtinha aí que fala desse Clube dos 27, mas agora nós vamos fazer um vídeo um pouco mais longo, falando um pouco mais a respeito disso aí. O que é esse Clube dos 27? O Clube dos 27, moçada, é um grupo de artistas, né, músicos, que morreram aos 27 anos. Não foram todos no mesmo ano, né? Vocês podem ver que as épocas aí, conforme nós formos falando, vocês vão ver que as épocas são diferentes, embora teve uma concentração numa determinada época. As causas, normalmente as mesmas, né, com algumas raras mudanças, mas coisa assim que vocês podem ver que já aconteceu também com muitos outros músicos em outras idades, né? Mas essa coincidência dos 27 anos acabou assombrando alguns, por causa do número de músicos que já partiram dessa para outra aí com essa idade de 27 anos. Muito bem. E, assim, não é aquele número muito exagerado, né? Na verdade, existe um número muito maior de músicos que não morreram com 27 anos. Ou morreram um pouco antes, ou um pouco depois, ou bem depois, né? Então, a maioria não morre com 27 anos. Mas como tem essa coincidência de alguns, e como naquele período, assim, entre o final dos anos 60 e o início dos anos 70, de 68 a 71, aí, até 74, foram alguns, né? Então, acabou despertando esse interesse por essa cifra aí, né? Por esse número de 27 anos, que é bastante curioso. Muito bem, quando que isso aí começou? Bom, na verdade não é que começou, porque começou mesmo, né? Nessa época aí, a partir de 68, quando tivemos a morte aí de Brian Jones, do Rolling Stones, e depois dele, até 71 ali, Janis Joplin, Jimi Hendrix, depois o Jim Morrison, ainda na década de 70, o Gary Dan, que ninguém fala, né? Mas nós vamos falar aqui. Então, esses músicos que foram nesse período aí, que levantaram aí a orelha da lebre. Tem muita gente que costuma falar levantar a lebre, não. A expressão certa é levantar a orelha da lebre para esse número de 27 anos, né? Para essa idade de 27 anos. Mas, na verdade, o primeiro músico famoso a morrer aos 27 anos, foi bem antes, foi em 1938. É que aí, quando teve, né, essas mortes seguidas, nesse curto período de tempo, aí o pessoal até se lembrou daquele primeiro passamento que teve lá em 38. Aí nós tivemos um espaço de tempo maior, e mais outros famosos que acabaram morrendo depois. E sempre que acontece isso com alguém com os seus 27 anos, o pessoal relembra então e traz à baila esse número mórbido aí e macabro dos 27 anos. Muito bem, moçada, em 1938, o primeiro famoso a morrer, então que você tem notícia, né, aos 27 anos, foi ninguém menos que Robert Johnson. Robert Johnson, o célebre músico lá que difundiu, né, foi o principal responsável por elevar ao estrelato e à posteridade o blues no Mississippi. Então, o Robert Johnson, um rapaz ali do sul dos Estados Unidos, que teve um sucesso muito meteórico e rápido, né? Morreu muito jovem, né, com 27 anos. E aí várias coisas começaram a pipocar em torno da morte dele. A própria morte dele é misteriosa, não tem assim uma causa definitiva, né? Mas por que esse negócio virou lenda também? Porque ficou uma história aí que o Robert Johnson
teria conseguido o seu talento para cantar e tocar a partir de um pacto com o diabo, que ele teria realizado numa encruzilhada lá no sul dos Estados Unidos. Então o blues, né, a música do diabo, acabou ficando com aquele negócio, aquela conotação da música do diabo. Isso aí rendeu até, a lenda pegou e foi por muitos anos, né, e rendeu até uma película nos anos 80, um filme de 86 chamado A Encruzilhada, ou no título original Crossroads. Para quem é da época deve se lembrar, para os novos, para quem gosta de filme cult já deve ter visto, se não, dá uma fuçadinha lá. Esse filme ficou muito famoso na época também, porque além de falar da história de Robert Johnson, né, citar, né, Robert Johnson, ele foi estrelado por Ralph Macchio. Ralph Macchio era um jovem ator na época que tinha feito muito sucesso com o filme Karate Kid. Né, para os jovens isso pode não significar muito, mas para quem era lá da década dos 80, dos anos 80, deve se lembrar bem desse Karate Kid, né? E até mesmo para os jovens, esse Ralph Macchio aí é o próprio que estrela aquela série Cobra Kai. Só que agora ele já tá mais velhinho, né? Na época lá ele era jovem e estava fazendo muito sucesso. Então ele foi o guitarrista, né? Que disputou depois com o guitarrista do Diabo nessa época aí, para liberar a alma lá num pacto, aquelas coisas todas lá. O guitarrista do Diabo também era alguém célebre, era ninguém menos do que Steve Vai, ou Steve Vai, né? Para muitos é Steve Vai, para outros é Steve Vai. O guitarrista famoso lá dos Estados Unidos, o nome certo dele é Steve Vai, porque o nome é italiano, mas muitos falam Vai para aproximar aí da pronúncia em inglês, né? Mas Steve Vai ou Steve Vai, vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Ele que era o guitarrista do Diabo e ele que tocou a guitarra quando o rapaz lá tocava, né? O som, o rapaz só fazia a mímica e o som era do Steve Vai. Então, guitarras maravilhosas nesse filme aí, né? Desta lenda do Robert Johnson. E o Robert Johnson, na real, então lendas à parte, na real é que ele morreu mesmo aos 27 anos, em 1938. Ele que era de 1911. E a morte dele não tem, assim, algo muito claro, né? Consta que ele foi envenenado, tomou uísque envenenado, por causa de um barman ciumento que dizia que, ou desconfiava que o Robert Johnson estava saindo com a mulher dele, né, com a sua esposa, e colocou veneno no uísque dele. Então alguns dizem que ele morreu envenenado, outros dizem que ele se recuperou do envenenamento, mas pouco depois contraiu uma pneumonia e acabou morrendo das complicações da pneumonia. Outros dizem que ele morreu baleado, e outros dizem ainda que ele morreu de sífilis. Bom, considerando a época e o estilo de vida que ele levava, todas essas possibilidades são plausíveis, tá? A verdade é que ele morreu aos 27 anos, e depois, quando começaram a acontecer as outras mortes, lembraram-se então dessa mística morte aí, dessa mística carreira do Robert Johnson, e criou-se esse estereótipo aí em torno da idade de 27 anos. Quem foram os outros então aí? Tivemos, então, né, no final dos anos 60 e início dos anos 70, alguns célebres. Os já citados aqui, o Brian Jones, né, guitarrista e um dos fundadores do Rolling Stones, também teve uma morte que não foi bem esclarecida. Ele foi encontrado morto na piscina de sua casa e não se sabe direito por quê. Tem até uma lenda em cima disso também, que em 93, a casa do Brian Jones estava em obras na época, e o empreiteiro que trabalhou na obra, um tal de Frank Thorogood, teria confessado em 93 ao seu leito de morte, confessado para sua filha, que ele havia matado o Brian Jones. Ninguém acreditou muito na história, né? A coisa não pegou, então a morte dele continua aí obscura, né? Mas, assim, antes de falar dos outros, queria até fazer um adendo aqui. Por que será que esses músicos morrem jovens? Bom, tem estudos sobre isso? Tem. Tem lendas sobre isso também? Tem. Algumas são interessantes, né? Tem gente que fala aí da história a maldição do isqueiro branco, que todos esses que morreram tinham alguma coisa a ver com o uso de isqueiros brancos. Há quem refuta isso aí porque dizem que os isqueiros brancos, quem lançou o primeiro isqueiro branco foi a Bic, né? Pelo menos dizem, os que refutam a lenda. E isqueiros descartáveis. E a Bic lançou os isqueiros descartáveis vários anos depois dessas mortes aí do início dos anos 70.
Mas pode ser que havia outros isqueiros brancos na época também. De qualquer forma, tem essa lenda. Há os numerólogos que falam que a soma de 2 mais 7 dá 9, e 9 significa o fim, né? É um número derradeiro. E há um monte de outras bobagens também aí em torno disso tudo. Bobagens ou não, né? Dependendo do que você acredita. Mas aí a ciência, já os mais racionais explicam de outra forma, que 27 anos é só uma coincidência. Mas que de alguns terem morrido naquela época, porque morrem outros músicos jovens também, com menos idade e com um pouco mais do que isso. Porque o que não é muito difícil acontecer, porque várias coisas aí levam músicos a morrer jovens, né? O abuso de álcool e drogas, que nós vamos ver foi a principal causa da morte real de todos esses. As pressões, né, causadas aí por depressão, estresse, essas coisas, porque a carreira de músico, de artista, né, moçada, muita gente acha que é só glamour, mas não é. Tem o glamour, mas só que o glamour tem um preço. O músico, quando começa, ele espera fama e fortuna, mas quando vem a fama e fortuna, muitas vezes vem de maneira muito abrupta, que dá uma guinada na vida do cara, e o cara fica meio perdido às vezes e se perde um pouco no seu modo de agir. E depois, mesmo que ele não se perca tanto nessa situação, ou até junto com isso, vem as cobranças em cima, né? Porque chegar ao topo é difícil, se manter no topo é também muito complicado. Então aquela vida extremamente glamurosa que se pensa, muitas vezes não é tão glamurosa assim. E é uma pressão muito grande que alguns não aguentam. Até tem uma declaração dessa do Ace Frehley, que não faz parte do Clube dos 27, tá? Ace Frehley morreu no final de 2025 aí, mas com 74 anos, né? Tinha muitos 27 anos para as costas aí. Mas para corroborar isso que eu estou dizendo, tem uma declaração dele, dos tempos do início do Kiss, que ele fala que uma coisa que ele até se afundou, até mais no álcool e nas drogas na época, porque ele não soube lidar muito com a guinada que ele teve na vida dele. Que ele diz assim, que num dia ele era um motorista de táxi que tocava numa bandinha semi-amadora, né? E no dia seguinte ele era um superstar podre de rico. Então, isso aí acabou abalando um pouco as estruturas dele. Muitos não aguentam, né? Mas, independente de tudo isso aí, de lendas, de numerologia, de maldições, né? E de explicações científicas e estatísticas, nós temos então algumas coincidências, né? Além do Brian Jones, como eu falei para vocês, nessa mesma época aí morreu também a Janis Joplin, muito famosa. Essa também não, essa aí, sabidamente por overdose, né, de álcool e drogas. Mesma causa da morte de Jimi Hendrix, né, o deus da guitarra, que também morreu com essa idade. Já o Jim Morrison também tinha histórico de álcool e drogas, mas a morte dele já não confirmou. Não teve isso como confirmado. É um cara que foi encontrado morto na banheira do apartamento em Paris e também não se tem muita definição a respeito do que realmente o matou, né? E o Gary Dane, que eu já falei para vocês. O Gary Dane, vocês podem falar, tudo bem. Robert Johnson, Brian Jones, Janis Joplin, o Jimi Hendrix, todo mundo sabe quem foi, né, famosos e tudo mais. Vocês podem falar, Gary Dane quem? Gary Dane, moçada, um baixista neozelandês que tocou por alguns anos, né, no início dos anos 70, no maravilhoso Uriah Heep. E um dos baixistas mais clássicos, mais habilidosos e mais célebres de todos os tempos. Você pode ouvir qualquer disco do Uriah Heep que tem a linha de baixo do Gary Dane, que você vai ver qualquer música, é uma aula de bem tocar, como I Won't Mind, If I Had Time e tantas outras. Um baixista fantástico que também acabou morrendo aos 27 anos, em 74, né, um pouquinho depois dessa época dos outros ainda, mas ainda quando estava tudo muito fervilhando ali, também por overdose de heroína e álcool. Ele também estava passando por dificuldade da sua vida conjugal, com divórcio e tudo mais. Ainda no Uriah Heep, ele havia sofrido um choque elétrico num show nos Estados Unidos, que teve muito problema para recuperar a saúde. Então estava numa época ruim, se afundou mais no vício e acabou morrendo também aos 27 anos. Tá? É um cara para ser conferido aí, que tocava demais. E aí, moçada, então, né? Vocês vão falar, mas não tem nada a ver, né? Tantos outros. O Keith Moon também morreu de overdose.
provavelmente, né? O Bon Scott também, mas aí já estavam na faixa dos 30, 32 anos, 32, 33, por aí. Então, é o que eu já falei aqui, né? Muitos morrem antes, outros morrem depois, mas essa coincidência desses famosos aí do início dos anos 70 que criou essa situação. Mas passaram os anos 70 e tal, mas a coisa não passou. Tivemos depois pelo menos mais duas mortes célebres, para citar aí do Clube dos 27. Em 94, o Kurt Cobain, um dos fundadores do Nirvana, que também tinha problemas sérios com álcool e drogas, com depressão e tudo mais, mas esse aí, a causa da morte dele foi bem clara, né? Foi um tiro de espingarda na cabeça, certo? Se foi causado, vocês podem até falar, mas foi causado pela depressão, pelas drogas e tudo mais, ele estava doidão, bababá, tá. Beleza, mas o que realmente pôs fim aquele dia, aos 27 anos, foi o tiro de espingarda na cabeça, o suicídio. Então, né, você fala, alguém matou ele? Não. Foi confirmado como suicídio. E teve também a overdose de drogas, a Amy Winehouse, em 2011. Então você vê que a coisa já adentrou o século XXI. E olha a coincidência aí, moçada. Para quem gosta da história dos números, da maldição dos números, bababá e coisa. 27 anos, né? Amy Winehouse, a última famosa aí a morrer aos 27 anos, ela morreu em 2011. Vocês podem falar, mas esse não é um canal de rock pesado que você está falando da Amy Winehouse? Bom, ela também faz parte do show business. E essa coincidência é interessante. Olha o ano, 2011. Lembra que eu falei? Robert Johnson, o primeiro da história aí, nasceu em 1911. Ele morreu em 38, com 27 anos. Mas para ele ter 27 anos e 38, nós somos ruinzinhos de matemática, mas até nós que somos ruins de matemática dá para saber, né? Ele nasceu em 1911. Então, Amy Winehouse, aos 27 anos, morreu em 2011. 100 anos depois do cara que inaugurou o Clube dos 27. Arrepiou? Bom, não, né? Você gosta de filme de terror? Não, mas pode ver que tem mais essa coincidência aí. Para os que gostam da coincidência, dos números, da maldição dos números e tudo mais, isqueiro branco e escambau, tem mais essa aí para entrar no Clube dos 27, né? Quando completou 100 anos do nascimento do primeiro a morrer, então morreu mais um. Então espere-se mais algum para 2038, né? Vamos ver. Mas então é isso, moçada. Esse negócio misterioso que tem aí, que a turma vira até uma lenda urbana para alguns lugares, né? Infelizmente é uma coisa bastante chata, porque é claro, todo mundo morre um dia, mas esses aí, eu sempre falo aqui, já falei algumas vezes, falo de novo, né? Que eu acho que cachorros e roqueiros não deviam morrer nunca, e convenhamos, 27 anos, esses caras que morreram com 27 anos e ainda tinham muito pela frente, né? Porque quando eu falo para vocês que muitos passaram, vê aí alguns que temos até hoje, né? Os célebres senhores aí, Tony Iommi, Ian Gillan, Gene Simmons, Mick Jagger e tantos outros, que tem tantos 27 anos pelas costas aí, o quanto que esses caras fizeram depois dos 27 anos e estão vivos até hoje. E tem outros que morreram, né? Como já citado, esse Frehley aí que morreu com 74, o Ozzy Osbourne aos 76 e tal. Veja só depois dos 27 anos quanto que essa gente fez. Então, quanto que esses poderiam fazer a mais, mas infelizmente tiveram suas vidas, suas carreiras interrompidas tragicamente aí nessa idade tão tenra. Então é isso, moçada. Um assunto meio mórbido aí, macabro, né? Rock and roll é um negócio pra gente se divertir, mas é uma curiosidade interessante que não queríamos deixar passar aqui. Então é isso, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!